Bom dia, amigas e amadas do Senhor. Hoje, 29 de outubro, faltam 2 dias pro término de outubro, hein? Caramba, passa muito rápido. O Senhor disse: Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Essa passagem você vai encontrar lá em Mateus 14, capítulo 14, versículo 28 ao 29. Depois a gente pode estar lendo todo esse texto, tá, gente? Pedro é frequentemente citado como um exemplo do que não fazer e do que não dizer. Mas vamos dar-lhe crédito, onde o crédito é devido. Em Mateus 14, quando Jesus enviou os discípulos para o mar da Galileia e veio uma grande tempestade, todos começaram a entrar em pânico e desespero. Então, assim que o dia começava a amanhecer, Jesus veio a eles caminhando sobre as águas. Quando o vieram, eles pensaram que era um fantasma. Então Jesus disse-lhes: Coragem, sou eu. Não tenho medo. Versículo 27. Em seguida, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Lá no versículo 28. Jesus disse-lhe: para vir. E em seguida, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água para ir ter com Jesus. Isto é o que poderíamos descrever como uma forte fé. Jesus disse a Pedro para vir até ele, mas isso exigia fé por parte de Pedro fazê-lo. A fé é a recusa de entrar em pânico. A fé não tem rede de segurança. Era Pedro e Jesus e Pedro ia determinado. Aquelas eram águas agitadas e Pedro fez o impossível. Ele esperou por um comando de Jesus, de Cristo. E olhando para Jesus, desafiou a possibilidade e andou sobre as águas. Ninguém tinha feito isso antes, nem o faz depois de então. Estando a construir a nossa fé e no que a palavra de Deus diz, não saiamos por aí dizendo, pela fé, quero isso, pela fé exijo aquilo, e em vez disso pergunte, o que essas escrituras ensinam? Pelo que eu deveria orar? O que deveria pedir? Então oramos de acordo com isso. E isso é o que Pedro fez. Enquanto ele tinha seus olhos em Jesus, ele foi capaz de fazer o impossível. Vou me pegar esse final aqui também. Eu penso assim, quando eu vejo algumas pessoas de determinados lugares falarem, eu exijo pela minha fé isso, aquilo, o senhor vai ter que fazer, vai ter que curar. Aí a pessoa enche de expectativa e não acontece. A minha oração é, se for da tua vontade, Pai. Como o próprio Senhor Jesus também orou. Eu tava vendo The Chosen e tava vendo a parte de Jesus no Getsemane e o diretor quis colocar aquela parte várias vezes, acho que 3, 4 vezes ele repetiu. Por favor, passe esse cálice de mim. Passe esse cálice de mim. Passe esse cálice de mim. Na última. Aí ele falou, se não, mais que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente tem que entender se é a vontade de Deus. Mas ele não atender, ele não é Deus. Então ele não me ama, então ele não quer. Não é, gente. É que Deus sabe o que vai acontecer com você lá no futuro. Se ele der aquilo, às vezes, na hora que a gente pede, pode ser que não vai ser bom pra gente, entendeu? A nossa carne, o espírito, ele falava assim também pros discípulos, quando encontrou eles dormindo no techose, né? E tá na Bíblia. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. A gente não entende. Eu mesmo tenho orado por um milagre
Eu preciso de uma transformação, uma libertação total em uma pessoa da minha família. Tenho orado anos, e ainda não recebi. Mas eu recebi a palavra: eu estou com você no barco. Você não está sozinha. Então guarde isso no seu coração. Deus os guarde e abençoe. Uma ótima quarta-feira para todos. Beijos.